Salmo de número 128 nos diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esta palavra se encaixa perfeitamente na vida do irmão João Paulino, um homem temente a Deus e uma fé inabalável. E nós vamos ver no Salmo de 128 os frutos desse temor ao Senhor e andar no caminho do Senhor. A família abençoada, os filhos abençoados, a esposa abençoada. E isso nós podemos contemplar na vida do nosso querido irmão. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Eternizando Nossa Gente. Hoje uma edição muito especial por vários motivos, dentre os quais, por onde eu chego, por onde eu ando aqui na cidade de Cachoeira Paulista, meu nome é Rodrigo Paulino, como você bem sabe. E muitas pessoas me perguntam: você é parente do João Paulino, da família dos Paulinos? Eu sempre falo: não sou parente, mas eu ouço falar muito bem deles. E hoje estou tendo a honra, o privilégio de estar com ele, João Paulino, que vai contar um pouquinho da sua história. Ele vai contar as diversas histórias que foram construídas ao longo dos anos, dos tempos, e são histórias bem legais, bem cativantes. São João, cumprimentar o senhor. Antes de tudo, quero agradecer pelo carinho da recepção aqui na casa do senhor. Nós já tivemos uma conversa muito legal, muito aprazível, e ele vai contar um pouquinho pra gente. Apresenta o senhor pra gente. Quem que é o João Paulino? Então, Rodrigo, o João Paulino é muito conhecido. Sou nascido e criado aqui em Cachoeira, na rua Cônigo Jarbas, E sou nascido e criado ali. E quando meu pai morreu, por exemplo, ele morreu com 42 anos, problema de coração, deixou 5 filhos, um de 14, que é a mais velha, e eu. Deixou eu com 5 anos, lembro muito bem quando ele morreu. E então a gente foi ali, depois que meu pai morreu, a nossa vida foi muito sofrida demais, muito sofrida, porque o meu pai, naquela época, não existia INSS, NPS, não existia nada disso. Mas meu pai era muito trabalhador, então ele, segundo a minha mãe, ele nunca deixou faltar nada para nós, Todas aqui em Cachoeira, os que já desmancharam, os que estão ainda de pé, essas construções históricas, meu pai trabalhou em todas. Sim. E então, e depois que meu pai morreu, então a gente começou aquela vida de sofrimento, A minha mãe não tinha, assim, era condição para estar atrás de nós, porque o meu pai não deixou. Ele deixou uma casa para nós, ele conseguiu fazer uma casa para nós. O senhor tinha quantos irmãos? Nós éramos 5. 5. 3 homens e 2 mulheres. Sim. Então a minha mãe, e eu me lembro que ela falou para mim que quando meu pai faleceu, eles quiseram, alguns parentes, ou até mesmo não parentes, queriam adotar a gente, que falou para ela que ela não ia ter condição de criar nós. E a minha mãe falou: olha, eu, nem que seja trabalhar a vida toda, eu não vou dar meus filhos para ninguém. E ela tinha 7 lavagens de roupa, ela torrava café com uma mulher lá na praça, O senhor é natural daqui de Cachoeira Paulista mesmo, natural, nascido e criado aqui na Cônigo Jarbas ali. Na Vila Carne. Na Vila Carne. Um abraço para Cônigo Jarbas. E ali, naquela época, não existia a rua. Ali era um trilho só assim, vai de marmelo de um lado para o outro. Só para situar as pessoas, nós estamos falando em que ano? De que ano que é? Que ano? O senhor nasceu em? Eu nasci em 1938. 1938. 38. Que legal. Então, essa época que o senhor está falando é 1940, 1942, né? Por aí. Por aí, né? Por aí. Então aí, mas com aquele sacrifício todo, minha mãe conseguiu criar a gente,
Sr. João, até o senhor está contando essa história, né? Hoje quem está assistindo, é fácil até pensar, né? A Vila Carme hoje tem estrutura e tal, mas antigamente como que eram as ruas? Como que era o bairro? Na verdade, ali na Vila Carme só tinha 3 ruas. Três ruas. Era a Conujá, onde eu nasci ali, a Rodrigo do Prado e a João Pessoa. João Pessoa. Só tinha essas 3 ruas ali. Não existia mais nada, era tudo Tudo campo, tudo mato, campo. né? Não existia, tudo mato, tudo campo. E aí, então aí eu peguei, entrei na escola, entrei na escola até com 8 anos. Mas com 8 anos, para poder ajudar um pouquinho em casa, eu comecei a estudar no grupão. Aí do grupão eu fui para o grupo escolar da margem esquerda. E então eu comecei a trabalhar assim. Eu ia na escola, né? Naquela época não tinha calçado, nada para a gente ir na escola, tudo. Não tinha nada disso, né? E eu ia na escola, da escola eu vinha, né? E hoje fala de reciclagem, mas naquela época não. Naquela época tinha uma empresa aqui que comprava ferro velho, coque é aquele do carvão da central. Tá. Caco de vidro, osso, alumínio, cobre. Então eu chegava em casa e o resto do dia eu ia catar. Só que a gente recebia na hora, para poder trazer uns trocadinhos para casa, né? Aí foi indo. E então, quando foi com 14 anos que eu tirei diploma. Aquela época era só até 4º ano só, né? Sim, então, sim, quem tinha, né? Muitos dos meus companheiros que tinham, por exemplo, condição, os seus pais tinham condição, faziam o ginásio. Sim. Mas que era em outra escola, que era em outro lugar, né? Tinha que fazer uma prova para fazer o ginásio, não? Não, tinha que ter condição financeira. Financeira. E a maior parte dos meus companheiros tinha. Mas como eu não tinha, então aí eu tirei de diploma e fui trabalhar na fábrica do Sacilote, lá fábrica de farinha, fazia açúcar, fazia tudo lá na margem esquerda. Trabalhei lá. Não trabalhei assim muito tempo não. Aí quando foi mais ou menos com 15 anos, 16, aí comecei a trabalhar de servente, junto com os paulinos. Junto com os paulinos, que são conhecidos muito aí, os pedreirados, mas já faleceram todo mundo já. E eu então, aí fui trabalhar com os paulinos, de servente, de pedreiro. E ali trabalhei, aí o meu tio, um dia ele me chamou e falou para mim, ô João, acho que eu vou botar você para trabalhar com meia colher para você ganhar mais um pouquinho. Tá, o meia colher seria o pedreiro? Ou ainda não? Não. Seria tipo um servente aprimorado? Era servente. Meia colher, Então, eles levantavam o canto, o meu irmão e meu tio levantavam o canto e eu, então, vinha correndo fiado. Então dividia as tarefas. O meia colher você não fazia tudo. Fazia algumas partes da obra. Algumas partes só. Eu não sabia prumar, não sabia nada. Sim. Mas aí quando eu vi, mais ou menos, já estava com uns 18 anos, 17 mais ou menos, ou 18, aí eu pensei bem, falei, isso é uma coisa, eu vou pegar empreitada por minha conta mesmo. Que legal. Começou a trabalhar por conta própria. Conta própria. Aí eu tinha empregado meu. Tinha servente, né? Servente, tinha 2 pedreiros que trabalhavam comigo. Então eu tinha... Então você acabou virando um mestre de obra até então. Então eu cheguei a trabalhar até com o Dr. Lerino. Que legal. Quando ele se formou a médico. Sim. Ele fez uma garagem perto de Santa Casa lá. Uma garaginha lá. Então aí eu peguei, comecei a trabalhar por minha conta mesmo, né? Aí foi melhorando, foi melhorando. E eu então... Eu era uma pessoa assim, que eu não gostava assim, muito assim, de sair de casa. Assim. Tá. De sair da cidade. É isso que você fala? Não, assim, por exemplo, eu tinha um regionalzinho, então, acho que
que é o regional? Então, algumas pessoas não sabem o que é o regional, né? Sim, sim. Hoje é conjunto aí, tem conjunto eletrônico, aquilo tudo. Regional era bandolim, cavaquinho, violão, bandeiro. Então, nós tínhamos um regional. Ah, é que era um grupo musical. Um grupo musical ali. Mas nada elétrico, é tudo... Ah, tá. E o senhor tocava o quê? Aí eu tocava baquinho, tocava violão, bandolim, depois comecei a tocar bandolim também, né? Ah, o senhor tocou bandolim? É. O senhor toca, né? Na verdade, A toca gente, ainda, né? aí depois passei pro meu filho mais velho, ele é bom do bandolim. Nossa, faltou um violão aqui, Lili. Aí então então, a minha vida era essa, fazia serenata ali. Ah! Serenata. Ah, vai falar pra mim que foi aí que o senhor conheceu a esposa. Então, aí nós fazíamos serenata. Sim. E hoje, se a gente for fazer isso, não pode mais. Mas então, onde era 10 horas da noite, nós saíamos com o nosso regional, tinha o cantor, tudo, e tinha eu também cantava, acompanhamento. A gente saía para dar volta na vila. E os pais, as mães, assim, acordavam as crianças, abriam a janela para ver. Ai, que legal. A gente passar, né? Naquela época, quais músicas faziam sucesso? O que vocês tocavam? Então, aquela época lá, a gente tocava muito, era aquelas músicas, não, é assim, samba canção, assim, de Nelson Gonçalves, aquela coisa. E o que as pessoas mais gostavam de ouvir na época? Qual que fazia mais sucesso? Como assim? Qual a música? Que o senhor tocava assim que o pessoal gostava mesmo? Toca de novo! A gente focava mais aí Nelson Gonçalves, naquela época, Nelson Gonçalves, e tinha outros cantores lá também. O senhor lembra alguma música, um nome de música? Aquela época, a nossa lá, então a gente tocava muito ali o Boêmia, né? Muitas ali. Quando foi um dia, a minha esposa, ela morava em Silveiras. E ela depois mudou, veio morar aqui ali no Morro Vermelho. Sim. Que hoje não é mais Morro Vermelho, já, né? Uhum. Porque eu vi construído, porque na época não existia Parque Primavera, eu vi Parque Primavera, não existia Jardim Europa, não existia Chácara do Moinho. Não existia nada, não existia, né? São Era campo, João, né? Só existia ali a Maloca. A Maloca. Não existia. A mão esquerda existia ali, a mão fria ali, e a mão esquerda, onde ela morou ali. E então, eu não saía da mão esquerda, eu gostava muito de ir lá na mão esquerda, minha irmã morava lá também, né? Então, aí quando foi ela, com 14, ela pegou, foi morar, ela veio e foi morar na rua de casa. Sim. Na rua de casa, o pai dela trabalhava no DR, ela era mais velha, tinha 14, tinha lá uma turminha ali, os irmãos dela, irmão, tudo mais criança que era. E eu estava com 21 anos, eu estava jogando, como eu falei para você, eu estava jogando ainda. Um dos fundadores do Social Olímpico Ferroviário, né? Então, ali eu estava jogando ainda, que até a gente vai entrar nessa parte rapidinho, daqui a pouco aí. E ela foi morar na minha rua, ali, uns 50 metros longe de mim, né? 50 metros longe de mim, e aquele foto que você está vendo ali, eu tinha 21 anos ali, e ela tinha 14, fazia 15 anos fazia 15 dias que eu estava namorando ela. Aí quem tirou aquela foto nossa foi o Zé Macluf, lembra dele não? Não lembro. Já ouvi falar da família Macluf, né? A família Macluf. Aí, então eu peguei, comecei a se interessar por ela. O coração parou. Mas só que eu mesmo via que eu tinha 21 anos, já era motivado, e ela tinha 14 anos. Aí eu peguei, não sei se você conhece aí o Oswaldo. O Oswaldo, o filho da Dona Zefa lá, o irmão do... o Grilo, da Vila Carmen. Nossa, abraço. Ô, meu amigo João Paulino, desde a minha juventude que a gente é amigo, fico muito feliz de ser seu amigo.
depois foi indo crescendo, depois você veio trabalhar de pedreiro em minha casa, você que construiu praticamente a minha casa, quase tudo, e a gente continua sendo amigo até hoje, viu? Eu quero desejar para você tudo de bom, um beijão no coração, fica com Deus, meu irmão. Te amo você, viu? Fica com Deus aí. Aí o Grilo tinha 12 anos. Sim. O Oswaldo tinha 12 anos nessa época e ela tinha 14. Mas eu peguei e me interessei por ela assim, mas ela não conhecia eu assim não, porque eu não fazia um pouquinho, acho uns 2 ou 3 meses que ela estava morando lá. Aí eu queria, falei, puxa, eu queria chegar nela, mas eu falei, primeiro que eu sou, já com 21 anos, ela com 14, então não tive coragem de coisar, né? Aí eu peguei e escrevi uma carta. Que lindo, e aí? A minha mãe, ela viu sentado na sala, falou, João, você precisa deitar para dormir, porque mãe, você tem que trabalhar. Falei, mas mãe, eu não estou com sono agora não, depois eu durmo. Escreveu na carta. Essa época eu fumava, compreende? Sim. Eu acho que eu gastei um maço de cigarro. Oh. Nessa época. Porque aí depois você... Tão nervoso você ficou? Você ficou tão nervoso para escrever a carta que até fumou. Eu comprei 3 folhas de papel ao maço. 3? 3, e fiz o rascunho numa. Sim. Depois que eu fiz o rascunho, aí eu fui corrigindo os erros, e aí eu vi que estava tudo certo, nessas alturas estava quase 1h da madrugada já. E a minha mãe parou de chamar eu, porque viu que eu não ia mesmo. Uhum. Aí eu peguei então e chamei o Oswaldo, que morava perto de mim lá, que é o Grilinho. Sim. Chamei ele e falei, escuta uma coisa. Era mais 9 horas mais ou menos da manhã, não fui trabalhar, porque eu não tive pique para ir trabalhar, mas eu fui passei quase a noite trabalhando. Aí eu chamei ele e falei, Oswaldo, você está vendo aquela menina que está lá na janela? Estou, sim, é Dolores. Eu falei, não sei, é Dolores. Você não quer entregar essa carta para ela? É comigo mesmo. Ah. Aí ele foi lá, o Rodrigo, entregou a carta para ela. Ela pegou a carta, segundo ela me conta depois, que quando ela pegou a carta, ela estava lendo a carta, a mãe dela falou, o que é isso aí? Não, é o João aí, filho do Maria, que mandou o Oswaldo trazer essa carta também aqui. E a mãe dela, deixa eu ver aqui, a mãe dela leu a carta, tudo, né? Tudo assim mesmo, foi que eu peguei uma massa. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o seu pai chegar do serviço. O pai dela era analfabeto, eu vou olhar a carta para ele. E ela então esperou o pai dela chegar do serviço, aí ler a carta lá, né? Ler a carta lá. Passou 15 dias mais ou menos. Não, aí eu não recebi notícia. Aí eu comecei a ficar nervoso. Assim, eu comecei a ficar com medo. Sim. Do pai dela. Porque, não falei pra você. E ele era bravo? Ele não, eu não sei não, rapaz, mas eu tenho um pouco de... Né? Aí eu comecei a ficar nervoso, assim, por exemplo. Falei, se eu passar lá, porque eu frequentava essa época, eu não era evangélico ainda. Sim. Eu frequentava o centro do João Ferreira, centro espírita. Sim. Aí eu falei, eu não vou mais lá. Não vou passar mais lá perto da casa dela, para ir lá eu tenho que passar lá. Se eu atravessar, for para a rua, quando já lá, a João Pessoa, ou então lá, Rodrigo do Prado, eu vou encontrar com ela lá, e o pai dela vai estar com ela lá. Mas então você correu? Não, eu fiquei com medo. Eu fiquei um pouco doente mesmo. Ficou doente? Fiquei. De medo? Fiquei nervoso, porque... Yeah. Aí passou 5 dias, eu não recebi a resposta da carta. Uhum. Aí quando foi mais ou menos uns 10 dias, a minha mãe já começou a notar envelhecimento, não estava se alimentando direito. E, né? eu vi a hora que o pai dela saía para trabalhar, que ele trabalhava daí, quando ele saía, 6 horas. Aí eu ia trabalhar e voltava antes que ele chegasse. Sim. Aí quando foi
Aí minha mãe falou, João, você tem alguma coisa, João? Conta pra mim, você abre pra mim aí. Eu falei, mãe, não tem nada não. Mas como não é nada, João, eu conheço você, né? Você não quer mais tocar com seus companheiros aí, os pessoas iam lá, João, que hora vai ser ensaio? Eu falei, eu tô desmotivado. João, mas já faz 2 dias que nós ensaiamos. Eu falei, não sei não, dá um tempo pra mim aí. Né? Tio Neto morreu agora, o Celino. Aí, então... E como foi o encontro? Então, aí o encontro foi assim. Quando fiz 15 dias, eu não saía mais de casa. Só de casa, no sábado, trabalho em casa, e ninguém via a minha cara. Seu João sumiu. E de repente, eu cheguei de serviço, tomei um banho e estava sentado na mesa lá, comi um pouquinho de comida lá, mas eu estava tão desanimado, aí bateu. Aí já estava tão desanimado, desesperançoso, e ali juntou tudo, vergonha, medo, e de repente bateu no portão lá em casa. Aí já não era mais o Oswaldo, já era um outro que chamava Zé, que tinha 12 anos. Esse Zé morava pegado comigo lá. Chegou aí, bateu no portão e falou, o João vim trazer o recado pra você aqui. Falei, que recado que é? A Dorula mandou falar pra você, você não quer esperar ela ali, pra cada vez do seu Tacílio ali, mais ou menos 50 metros da minha casa. Ela quer falar com você. Na hora eu pensei, eu falei, fala para ela que eu vou sim. Mas quando ele saiu, eu falei, puxa, agora, hein? Aí que eu fiquei mais ainda apreensivo. Porque eu falei, ou o pai dela, que a mãe dela vai falar que ela tem 14 anos, adolescente, eu já estou com 21, tudo, não ia dar certo, para mim esperar um pouco, coisa e tal, tudo. Aí eu então me arrumei e eu usava muito tabu. Tabu? O que é tabu? Perfume. Ficar cheiroso. Toquei tabu pra tu botar lá. Eu acho que lá da casa dela, acho que a mãe dela sentiu o cheiro do tabu. Aí a mãe falou, João, mas nossa, mas o que está acontecendo? Você está alegre, está animado? Eu falei, não é nada, mãe, eu vou dar uma saidinha, daqui a pouco quando chegar eu falo, senhora. 10 minutinhos. Quando eu cheguei lá, ela tinha um poste lá, já tem esse poste ainda. Aí eu cheguei, cumprimentei ela, tudo, né? Aí falei, o que é que você manda me chamar? Falei, então eu mandei chamar você pelo seguinte, rapaz, aquele bicho danado, levou um não ali. Ela falou, então eu mandei chamar você porque minha mãe leu a carta, eu li a carta, a minha mãe leu a carta para o meu pai, ele não sabe ler. Então eles falaram para mim, olha, você tem 14 anos, você é adolescente, e ele já está com 21, né? Já está com 21 anos. Então nós não vamos falar para você que você namore ele, mas também não vamos impedir. Nós vamos deixar por sua conta. Né? Aí ela pegou e chegou. Ela chegou e falou, então eu vim falar pra você que eu resolvi te namorar. Aí tinha um poste ali, eu estava perto de um poste. Parece que eu subi lá em cima e caí outra vez. Que lindo! Cheguei na minha casa lá subindo, falei para amanhã eu posso na sua casa? Falei, pode, 7h30 eu estou lá, eu sei namoro então. Falei, tá bom. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei a abrir a porta, cheguei subindo, opa, o que aconteceu aí? Todo radiante, todo feliz. Falei, mãe, eu vou jantar. Ué, jantar? Que maravilha, vai jantar? Fui lá na panela, que era de fogão de lenha. Fui lá, arrumei um pratão, sentei ali. Quando que ia acontecer? Você está alegre, jantar? Depois eu conto. E daqui a pouco eu comi aquele pratão. Quando eu fui voltar para pegar mais outra vez lá, né? Repeti, porque eu repeti. A mãe falou assim, opa, eu não jantei ainda, o seu irmão não jantou e o seu primo, tinha um primo que morava lá em casa também. Então não vai não, porque senão você vai deixar nós sem comida. De tão alegre eu estava. Olha, namoraram, casaram, e hoje, quantos anos? Então, aí nós namoramos 3 anos.
Namorava 3 anos. Casei em 64. Que lindo. E agora, fez 58 de casado agora, em julho. E vai fazer 59 de casado. Que lindo. Tivemos 9 filhos, né? E nem tô falando, né? 18 netos. 6 bisnetos. E, então, minha vida foi assim. Gente, o Sr. João, ele, com essa história maravilhosa, fortes emoções, né? Ele também é muito querido, tá? Sr. João, eu vou pedir pro senhor olhar para mim nesse computador aqui. Tem algumas pessoas que querem deixar um recado pro senhor. Quem foi o primeiro filho do senhor? Dos 9, né? 9. Dos 9 filhos. Quem é o primeiro? Benedito mora em Lorena. Benedito? Vamos ver o que o Benedito mandou pro senhor? Oi? É? Bom, gente, João Paulino, nome que é referência, né, na cidade de Cachoeira Paulista. Meu pai sempre foi um exemplo de vida, né, para ser seguido. Sempre foi um homem guerreiro, lutador, né? E se hoje eu estou aqui, graças a Deus primeiramente e depois a ele, que me ensinou o caminho certo, né, que deveria trilhar, né? Meu pai é tudo para mim, é um exemplo de vida, é tudo, sem palavras. Ó, a mensagem que o filho do senhor enviou pro senhor. É o primeiro filho, né? Primeiro filho. Que legal. Com 57 O senhor falou que o senhor tem 18 netos. 18 netos. Eu tenho uma mensagem também de uma neta do senhor. Hum. Olha que bonita a mensagem que ela mandou pro senhor. João Paulino, meu querido avô, sou muito abençoada por ser sua neta, né? A primeira neta. E uma pessoa muito amiga, está sempre disposta a ajudar. Muita conversa boa, amo conversar com ele. Muita conversa boa, muitas histórias. Tem sempre uma palavra, né, de Deus pra gente, um ombro amigo, sempre que a gente precisa. Uma pessoa que eu amo demais, 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 e sou muito grata mesmo a Deus por ela existir na minha vida. Pra quem não sabe, o Sr. João Paulino, ele foi ponto esquerdo do Social Olímpico Ferroviário, né? E ele estava contando aqui grandes histórias acerca do futebol corintiano, embora chama-se Paulino, mas ele é corintiano. E eu tenho uma mensagem, Sr. João, de uma pessoa que jogou futebol com o senhor. É. Olha pra você ver o que ele mandou pro senhor, olha. Inclusive, gente, o senhor falou dele pra mim, quando a gente estava conversando sobre as histórias do futebol. O senhor conhece esse rapaz aqui? Paulino, tô recordando de você dos nossos tempos, de molecada, lá no campinho, lá no Dormideira. Nós fazemos parte da Dormideira. Quero felicitar você, que você foi... Nós somos os últimos daquela companhia lá. Parabéns pra você. E só tem eu e ele agora. Ele fala, né, que de todo o time é só o senhor e ele, né? Que estão fortes e firmes conosco, né? Você quer ouvir mais? Tem mais gente. Tem mais gente. Quando fala-se do Sr. João Paulino, todo mundo quer falar do Sr. João Paulino. Esse aqui o senhor conhece também, olha. O João é uma pessoa bacana, gosto muito dele. Morou muito tempo perto de casa aqui no sul, na rua Cônico Jaba, né? Ele era pedreiro, gostava muito dele, né? O João, uma ocasião, eu fui no Pantanal, convidei ele para ir, e ele foi como cozinheiro para nós cozinhar para nós lá, ajudar, muitos anos, há 30 anos mais ou menos atrás. E eu quero muito bem ele, gosto muito dele, todo mundo gosta dele, é uma pessoa ótima. E essa história do Pantanal? Então, rapaz, essa história do Pantanal aí foi na verdade foi uma turma daqui, que acho que já faleceu todo mundo quase, né? E ele então me convidou para ir, tinha um tal de Zé Negrinho que era o cozinheiro, e eu fui lá para ajudar a cozinhar e ajudar a lavar. E então nós ficamos uma semana no Pantanal lá, né? E o Armindo
pessoa muito, muito querida da gente. Puxa, faz tempo que a gente não se vê. Sr. João, pra gente finalizar a nossa conversa, que o bom de ficar aqui com o Sr. João, tem muita coisa pra gente falar, nós não falamos nem de futebol ainda, né? Mas, como que o vídeo vai ficar muito comprido, pra não ficar muito comprido, outra oportunidade a gente volta pra gente falar somente de futebol. E quem sabe, não reuniu o Leléo, reuniu outras pessoas, o Osvaldo, né? A gente fazer uma roda de amigos, até pela quantidade de lindas histórias que o senhor tem para contar, né? Os filhos do senhor estão muito felizes, todos os filhos amam o pai de coração, e é uma homenagem muito justa essa, né? De vir aqui na casa do senhor para contar um pouquinho dessa história imensa que o senhor tem, e que as pessoas o amam pela pessoa que o senhor é, pela esposa que o senhor tem, pela família que o senhor tem, enfim, que o senhor sinta-se muito abraçado. É uma simples homenagem, mas é feita com um coração imenso, né? Porque boas histórias têm que ser contadas, preciosidades como o Sr. João Paulino, meu xará Paulino, né? Tem que ser apresentadas para a sociedade. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra final para as pessoas que estão assistindo o senhor. Caso o senhor queira também falar, né? O senhor ia falar até aquela hora, a gente não acabou falando. O senhor é evangélico, né? O público evangélico também gosta muito do senhor, a congregação do senhor gosta muito do senhor, enfim. É o momento que o senhor tem para falar um pouquinho para as pessoas também. Então, como eu falei, eu casei em 64. Sim. E quando foi em 1968, aí eu então se tornei evangélico, fui para a igreja, sim, a Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus. Hoje eu congrego aqui junto com o pastor Wendy, que é o nosso pastor. Pessoa maravilhosa, né? Então eu congrego com ele aqui, né? Gosto muito dele, da família dele, assim, ele também gosta muito da gente, mas eu quero agradecer a todos aí que fizeram uma homenagem a mim aí, tudo, né? E agradecer a todos, eu não tenho assim nem palavra, eu fico emocionado, eu fico agradecido, né? Da boa vontade sua, né? De ter vindo aqui, ter feito essa entrevista comigo aqui. E eu tenho mais que agradecer a todo mundo. Gente, dessa forma nós terminamos essa nossa conversa. Mais uma vez agradecendo o senhor, agradecendo a esposa, a família. Pra gente é uma honra quando a gente vem visitar as famílias, mas ao mesmo tempo a gente sai com o coração tão cheio, né? Cheio de alegria, cheio de esperança. Tem tantas pessoas maravilhosas e que nos acrescentam. Você pode ter certeza que eu saio daqui bem feliz, tá? Fiquei sabendo da história do meu amado social olímpico ferroviário, né? O Sr. João foi um dos fundadores, um dos primeiros jogadores do social olímpico ferroviário, né? Essa história de perseverança, de amor do senhor com a esposa, olha quantos anos, né? Fidelidade mesmo, amor. Estou vendo aquela feliz, a Miriam, né, que é nora, acompanhando, enfim, a neta, a bisneta, a neta, enfim, que a família do senhor seja cada vez mais abençoada e que o senhor seja essa pessoa que passa luz. Que o senhor viva muitos e muitos e muitos anos e contando muitas e muitas histórias pra gente. Bom? Tá bom. Eu agradeço muito por ter vindo aqui, para nós foi uma satisfação, compreende? E na verdade eu não esperava, né, essa surpresa e eu fiquei emocionado. Que legal. Muito obrigado, tá? E para você que está assistindo, eu convido você a compartilhar este vídeo. Vale muito a pena compartilhar lindas histórias. E em breve a gente volta com mais um Eternizando Nossa Gente. Até mais. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, te agradecemos neste momento. Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos concedido, a mim, a minha família, a todos os colegas, todos que me conhecem, aqueles que não me conhecem,
agradeço também e oro em favor do Rodrigo Paulino, também a sua esposa, né, a sua família, filho, e agradeço que ele possa sempre estar sendo assim, está tendo sempre disponível a atender assim os pedidos das pessoas, né? Muito trabalhador, muito gentil. Então quero orar, né, a favor também dos meus irmãos em Cristo, dos pastores, do pastor Endo também, sua família, que tem dado sempre um apoio, uma força para mim, com a minha família também. Enfim, eu quero agradecer a todos, né, a todos mesmo. Eu sou grato a Deus por estar aqui, né, nesse momento, desse povo fazer parte, né, da minha vida, né. Então eu agradeço a Deus em nome de Jesus.